Você trouxe a sua amante para dentro da minha casa. E agora vai descobrir que a mulher que você humilhou é quem decide o seu futuro. O salão principal da mansão Almeida em Jardins estava iluminado por lustres de cristal que pendiam do teto como constelações capturadas dentro de uma redoma de vidro. Eram 243 convidados. Isabela havia contado uma vez quando tinha 12 anos e ficar escondida na galeria do segundo, andar observando os adultos circularem pelas mesas postas com prataria que seu avô trouxera de Lisboa. E desde então todo o baile de caridade da família tinha esse mesmo número, como se a mansão respirasse apenas quando estava cheia até aquela medida exata. Ela conhecia o cheiro da madeira, de jacarandá dos rodapés quando o ar-condicionado entrava pela porta dos fundos. Conhecia o som específico que os saltos das senhoras mais velhas faziam sobre o piso de mármore perto da biblioteca. Conhecia cada espelho entalhado nos corredores e cada quadro que seu pai havia comprado para substituir os que a avó levara na divisão do espólio. E enquanto ficava parada do espelho do quarto de hóspedes no segundo andar, vendo seu próprio reflexo com o vestido de seda azul marinho que havia escolhido, sem saber que precisaria de algo que lhe cobrisse os ombros, ela ouvia, com nitidez dolorosa, a voz de Rafael do lado de fora do corredor. Camila, deixa eu te apresentar o Dr. Ferraz. Ele é do Conselho Jurídico da Almeida há 15 anos. Dr. Ferraz, essa é Camila Nunes, diretora de projetos da Vasconcelos Incorporações. A voz de Rafael tinha aquela cadência que ele usava quando queria impressionar alguém mais velho. Um pouco mais devagar do que o normal, cada palavra pousada com cuidado como porcelana sobre a mesa. Isabela conhecia essa voz. Havia 3 anos que a conhecia. O que ela não havia calculado, enquanto escolhia o vestido azul marinho, era que ouviria essa voz pronunciar o nome de outra mulher com essa mesma precisão de quem está construindo uma aliança. Ela ficou olhando para si mesma no espelho por mais alguns segundos. Seu reflexo não revelava nada, o que era, pensou ela, a coisa mais honesta que ele podia fazer por ela naquele momento. Depois pegou a clutch dourada que estava sobre a cômoda, que era a mesma cômoda onde seu pai costumava guardar os documentos da empresa, nos verões em que ela era adolescente em casa, e desceu as escadas pela ala leste, que os convidados raramente usavam porque não havia sinalização levando até ela. Cláudio, o chefe de cerimonial da família Almeida há 11 anos, a viu descer e inclinou a cabeça 1 centímetro, o único gesto que ele se permitia fazer quando havia outros funcionários por perto. Isabela retribuiu com um olhar que dizia que estava bem, que não precisava de nada por enquanto. Uma linguagem que os dois haviam desenvolvido ao longo de muitas temporadas de bailes em que ela precisava aparecer, sem precisar explicar por que estava ali. Ela passou por ele e entrou no salão pelo lado que dá para os jardins internos. O primeiro rosto que encontrou foi de Dona Berenice, a viúva do senador Mourão, que ergueu a taça de champanhe na direção dela, com um sorriso que claramente pressupunha que Isabela sabia exatamente qual era o lugar dela naquela sala. O que era verdade, embora não da maneira que como imaginava. Rafael estava perto da área central com Camila, a 2 metros à sua direita, a distância calculada de quem quer ser visto junto, mas ainda manter a aparência de acaso. Camila usava um vestido vermelho que deixava os ombros à mostra, e ela sorria para um grupo de homens de terno escuro com a facilidade de quem havia treinado aquele sorriso em muitos salões semelhantes. Isabela ficou parada por um instante ao lado de uma das colunas que seu bisavô mandara trazer do interior de Minas Gerais, observando a cena com a mesma atenção cuidadosa que usava para ler um balanço contábil, procurando a informação mais importante antes de reagir a qualquer coisa. O que ela viu foi o seguinte: Rafael estava com Camila naquele salão, naquela mansão, naquela noite específica, o que significava que ele havia decidido que isso era aceitável. Isso não era um deslize. Era uma declaração. Isabela, a voz de seu pai veio da sua esquerda, tranquila e funda como sempre foi.
Aquela voz que ela associava com a sala de reuniões da Almeida Participações e com as tardes de domingo em que ele lia o valor econômico na varanda de casa. Henrique Almeida tinha 72 anos e ainda usava gravata em todos os eventos formais da família, o que Isabela havia herdado como princípio, não como hábito. A ideia de que respeitar uma ocasião era uma forma de respeitar as pessoas que estavam nela. Ele veio até ela com a taça de água mineral que bebia desde que o cardiologista lhe dissera para abandonar o vinho. Você chegou mais cedo do que eu esperava. O trânsito cooperou, disse Isabela. Era uma resposta verdadeira. Não era a razão pela qual ela havia saído mais cedo do apartamento onde morava com Rafael no Itaim, mas era verdadeira. Seu pai ficou ao lado dela por um momento, olhando para o salão com aquela expressão de proprietário satisfeito que ele nunca conseguia esconder completamente. E então disse, em voz baixa, sem virar o rosto na direção dela, seu marido trouxe uma acompanhante. Eu sei, respondeu Isabela. E você está bem? Não era uma pergunta. Henrique Almeida tinha habilidade que Isabela nunca havia conseguido decidir se admirava ou temia, de apresentar as situações difíceis como afirmações, como se a recusa em tratá-las como perguntas fosse uma forma de não permitir que elas tivessem mais poder do que já tinham. Estou bem, disse ela, e era verdade naquele sentido específico que a palavra verdade tinha para ela, que era o sentido de que ela não estava em colapso, que estava de pé, que tinha escolhido o vestido azul marinho e descido as escadas pela ala leste e estava ali. Temos muito a fazer esta noite. Temos, concordou o pai. Ele pousou a mão no ombro dela por meio segundo, que era o máximo que Henrique Almeida permitia a si mesmo em gestos de afeto em público. E depois foi em direção ao grupo de diretores, que o aguardava perto da lareira do fundo. Isabela ficou onde estava, ao lado da coluna de Minas Gerais, e observou Rafael pedir uma taça de vinho para Camila com aquele gesto de quem está em território conhecido. E teve a consciência exata, aguda e sem nenhum dramatismo desnecessário, de que ele não sabia onde estava. De que havia 3 anos que ele entrava e saía daquela casa sem saber que era a casa dela. De que aquela noite seria a última noite em que isso seria verdade. Naquele momento, um dos fotógrafos do evento passou por ela para registrar o salão e o flash iluminou brevemente a coluna de mármore ao seu lado, fazendo com que as veias cinzas da pedra ficassem visíveis por um instante antes de voltarem à sombra. Isabela olhou para a pedra. Havia veias assim desde sempre, correndo por baixo da superfície, invisíveis sob a iluminação errada. Ela sabia exatamente o que isso significava. O jantar foi servido às 20 horas, como sempre, e Isabela se viu posicionada, pela geometria inevitável do salão, a 2 mesas de distância de Rafael e Camila. Entre eles havia uma mesa de 8 pessoas que incluía o ministro de Minas e Energia e sua esposa, 2 diretores de um fundo de investimentos com sede em Faria Lima, e Dona Berenice novamente, que parecia ter a capacidade de aparecer em todos os ângulos do salão ao mesmo tempo. Isabela tomou seu lugar à mesa de seu pai com a tranquilidade aprendida de quem passou a infância sendo apresentada a adultos importantes e sabe que a melhor performance é a ausência de performance. À sua direita estava Dr. Marcelo Tanaka, advogado da família há mais de 2 décadas. Um homem de 60 e poucos anos, que usava óculos sem aro e falava sempre alguns decibéis abaixo do necessário, o que obrigava os interlocutores a prestarem atenção. Isabela, disse ele, servindo-lhe água com uma formalidade que era quase carinhosa, seu pai te diz que você tem revisado os termos da cláusula ao estatuto. Tenho, respondeu ela. Há algumas ambiguidades que podem gerar interpretações conflitantes só mais para frente. Mais para frente como? Como quando o conselho precisar de uma posição clara sobre representação externa. Ela não olhou na direção de Rafael enquanto dizia isso, mas sentiu, com a precisão de quem desenvolveu esse sentido ao longo de anos, que ele havia notado onde ela estava sentada. Havia uma diferença no jeito que ele segurava a taça agora.
Uma leve rigidez nos dedos. Estou trabalhando em um adendo com o escritório Tanaka para fechar essa lacuna antes da reunião de março. O Dr. Tanaka assentiu com a satisfação específica de quem acabou de confirmar uma suspeita positiva. Seu avô teria ficado contente, disse ele, e era o maior elogio que ele sabia dar, porque o avô de Isabela havia construído Almeida Participações em uma época em que não havia rede de proteção nenhuma. Apenas trabalho e a capacidade de antecipar os problemas antes que eles chegassem. O jantar avançou em 3 serviços. Uma sopa de creme de pito, que era a receita da avó paterna, adaptada pelo chefe do evento. Um prato principal de robalo, com molho de maracujá que o próprio Henrique havia escolhido. E uma sobremesa de mousse de cupuaçu que a equipe de cerimonial havia insistido em incluir para dar um toque mais brasileiro ao menu. Entre o segundo e o terceiro serviço, Isabela sentiu a vibração discreta do celular dentro da clutch dourada e pegou com a naturalidade de quem verifica uma mensagem qualquer. Era um número que ela conhecia de cor, um número que não estava salvo em nenhum contato, porque ela havia decidido, desde o início, que algumas coisas eram mais seguras na memória do que na tela. Ela leu a mensagem uma vez, depois colocou o celular de volta na bolsa e disse: para Dona Berenice, que havia acabado de se virar para ela com uma pergunta sobre uma obra de arte que estava à venda em um leilão no Rio. Desculpe, preciso dar uma saída rápida. Ela levantou-se com a calma de quem vai ao banheiro e tomou o corredor lateral que levava à sala de estar menor, que ficava nos fundos da ala direita da mansão, e que os convidados raramente encontravam porque as portas de correr eram de mogno escuro e se confundiam com o painel da parede. Fechou a porta atrás de si e atendeu a ligação que já estava esperando. Isabela, a voz do outro lado, era de Bruno Almeida, seu primo, que era o único membro da família, além de seu pai, que sabia onde ela estava vivendo e com quem. Precisamos conversar sobre o Fonseca. Eu sei quem é Fonseca, disse ela. Fonseca era o diretor financeiro que havia tentado manobrar a pauta da reunião de março para incluir uma votação sobre a distribuição de dividendos antes da revisão estatutária que Isabela estava conduzindo. Era um movimento inteligente se você não soubesse que Isabela já havia antecipado ele havia 2 meses. O que aconteceu? Ele contactou Rafael, disse Bruno. Não sei o que conversaram, mas o Rafael pediu uma reunião com papai na semana passada. Isabela ficou quieta por um momento. Do outro lado da porta fechada, ela podia ouvir o murmúrio distante dos convidados e o som de talheres sobre porcelana. Quando foi isso? Terça-feira passada. Terça-feira passada, Rafael havia chegado em casa tarde, dizendo que havia tido uma reunião com o pessoal de finanças que estendeu além do previsto. Ela havia aceitado a explicação sem questionar, porque havia outras explicações possíveis, e porque fazer as perguntas certas na hora errada era tão prejudicial quanto não fazê-las. Entendi, disse ela. Me manda os detalhes por escrito pelo canal seguro. Preciso voltar para o jantar. Ela desligou, ficou na sala por mais 30 segundos olhando para o tapete persa que seu pai havia comprado em um leilão em Amsterdã, quando ela tinha 9 anos. E depois voltou para o salão com o mesmo passo com que havia saído. Ninguém havia notado a ausência, ou se havia notado, não havia demonstrado que era a mesma coisa naquele mundo. Rafael, ela percebeu ao retomar seu lugar, havia mudado de mesa durante a sua ausência e estava agora conversando com um grupo próximo à janela que dava para o jardim de inverno. Camila estava ao seu lado. E junto a ele estava um homem que Isabela reconheceu como o Dr. Evaristo Paes, membro do Conselho Consultivo da Almeida, desde a gestão de seu avô. Um homem que sabia exatamente quem ela era e que... Isabela notou com precisão clínica. Estava olhando para Rafael com a expressão específica de quem está avaliando um peixe em aquário sem que o peixe saiba que é um aquário. Rafael estava sorrindo. Apresentava Camila com o mesmo cuidado de antes. E o Dr. Evaristo Paes acenava educadamente sem revelar nenhuma das informações que a tinha.
Isabela olhou para o relógio discreto na parede do fundo. Eram 21h40. O discurso de seu pai estava previsto para as 22h. Ela tinha tempo suficiente para terminar o mousse de cupuaçu. Quando Henrique Almeida, ao palco improvisado no canto norte do salão às 22h02, o murmúrio dos convidados foi cedendo em ondas, começando pelas mesas mais próximas e se espalhando até que o único som restante era o tintinar suave de um gelo contra o cristal em algum ponto do fundo. Ele agradeceu os presentes, beneficiados, mencionou a arrecadação do baile daquele ano, falou sobre o hospital infantil em Santo André que receberia a maior parte dos recursos. E então, de um modo que parecia casual, mas que Isabela sabia ser absolutamente calculado, porque o havia visto ensaiar na sala de jantar de casa 3 dias antes, Henrique Almeida disse: "Este baile tem unificância especial para nossa família este ano. E para marcar isso, quero apresentar a vocês a nossa convidada de honra desta noite." O salão ficou em silêncio. "Isabela Almeida Vasconcelos", disse Henrique, e naquele momento, Isabela estava de pé, porque sabia que ia ser de pé, havia planejado isso junto com ele. E estava caminhando em direção ao palco com o mesmo passo com que havia descido as escadas da ala leste mais cedo. "Minha filha", que nos últimos 3 anos tem conduzido em silêncio a revisão estatutária mais importante da história da Almeida Participações, e que esta noite assume formalmente a posição de diretora executiva do grupo. 243 pessoas aplaudiram. Isabela não procurou o rosto de Rafael. Não precisava. Ela sabia com a certeza de quem conhece uma sala inteira de cor exatamente onde ele estava, e que Camila, ao seu lado, também estava imóvel, e que o Dr. Evaristo Paes, em algum ponto daquele salão, estava provavelmente com um sorriso muito pequeno no canto dos lábios. Ela subiu os 2 degraus do palco, ficou ao lado de seu pai, olhou para o salão com a serenidade de quem sempre soube que esse momento ia chegar, e agradeceu com as palavras que havia preparado. Simples, direta, sem excesso. Quando desceu do palco, o primeiro rosto que encontrou foi o de Cláudio, o chefe de cerimonial, que inclinava a cabeça exatamente 1 centímetro, como sempre. A noite havia virado para o lado que antecede a madrugada quando Rafaelão principal e a biblioteca. Isabela estava de pé perto de uma das prateleiras encastradas na parede, com uma taça de água na mão. Ele veio em direção a ela, com aquele andar de quem está com raiva, mas foi criado para não demonstrar raiva ao público, o que resultava numa espécie de velocidade contida, como uma correnteza por baixo de uma superfície lisa. "Precisamos conversar", disse ele, em voz baixa o suficiente para não carregar além do corredor. "Eu sei", respondeu Isabela com a mesma moderação. "Mas não aqui, não agora." Isabela. O nome dela na voz de Rafael tinha uma textura específica quando ele estava pressionado. Ficava mais curto, como se ele estivesse cortando sílabas que não podia desperdiçar. "Seu pai me apresentou esta noite como se eu fosse um convidado qualquer, diante de 240 pessoas. 243, disse ela. Imediatamente reconheceu que era a resposta errada para aquele momento. Não errada moralmente, mas errada estrategicamente. Porque o que Rafael precisava naquele instante não era correção. Ela respirou. "Não foi o meu pai quem criou a situação desta noite, Rafael." Ele ficou olhando para ela. Havia algo nos olhos dele que ela havia aprendido a identificar ao longo de 3 anos. Um cálculo que ele fazia antes de decidir como responder. E que ela nunca havia conseguido decifrar completamente, porque ele sempre completava o cálculo antes de abrir a boca. "Você sabia", disse ele, finalmente. "Você sabia que ele ia fazer isso esta noite?" "Sim. Se você não me disse nada." Isabela olhou para a prateleira ao seu lado. Os livros eram uma mistura de títulos técnicos sobre direito empresarial e alguns romances que a avó havia deixado para trás. E um dos romances
Tinha a lombada desbotada, de tanto ser tirado da prateleira, quando ela era adolescente e precisava de um lugar onde se esconder. Entre um curso e outro. Eu não te disse sobre Almeida por outras razões, disse ela. Razões que existem há muito mais tempo do que esta noite. Que razões? Ela olhou. Trouxe a Camila aqui. Rafael abriu a boca e fechou. Isabela conhecia esse intervalo também. Era o intervalo entre a resposta que ele havia preparado e a percepção de que essa resposta não funcionava dentro da conversa que estava realmente acontecendo. Ela é minha sócia, disse ele. Ela não é só sua sócia, disse Isabela, sem elevação de voz, sem carga dramática, apenas com a precisão de quem nomeia uma coisa pelo que ela é. E você sabe disso. E você a trouxe para a casa da minha família sem me perguntar. Eu não sabia que era a casa da sua família. A voz de Rafael tinha agora, aquela rigidez específica de quem acaba de perceber que um argumento que parecia sólido tem uma fratura no meio. Você nunca me disse. Não. Não disse. Isabela levantou a taça de água até a boca e bebeu um gole. Essa é uma conversa que vamos ter, Rafael. Mas não aqui. Não agora. Ela olhou para o corredor. Do fundo do salão vinha o som de uma valsinha discreta que o conjunto de câmara havia voltado a tocar depois do discurso. Eu preciso voltar para os convidados. Ela passou por ele com aquele passo que havia aprendido na mansão de Jardins e que não era indiferença, era contenção, que é diferente. E ele ficou parado no corredor, com a expressão de quem segura uma xícara que percebeu, tarde demais, estar rachada desde antes de ser servida. A reunião informal entre Henrique Almeida e os principais parceiros de negócios do grupo acontecia sempre no segundo salão, depois do jantar, enquanto os demais convidados continuavam dançando e bebendo no salão principal. Era uma tradição que o avô de Isabela havia instituído com a clareza pragmática de quem sabia que os negócios reais raramente aconteciam nas mesas formais e quase sempre nos espaços que pareciam informais. Isabela chegou ao segundo salão às 22h50 e encontrou seu pai já posicionado perto da lareira apagada, conversando com os diretores de dois fundos de pensão que eram parceiros históricos da Almeida e com o Dr. Tanaka ao fundo com uma pasta fina embaixo do braço. Ela circulou com a eficiência aprendida, cumprimentando quem precisava ser cumprimentado, respondendo perguntas sobre os planos do grupo com a dose certa de informação, o suficiente para demonstrar competência e não o suficiente para antecipar decisões que ainda estavam sendo avaliadas. Era um equilíbrio que ela havia aprendido que não era uma habilidade natural de ninguém, era um músculo. E como todo músculo precisava ser exercitado com consistência para não atrofiar. Enquanto conversava com a diretora de Relações Institucionais de um banco de desenvolvimento que queria discutir as perspectivas do fundo imobiliário da Almeida, ela notou, pelo canto do olho, que Rafael havia encontrado o segundo salão. Ele estava na porta, avaliando o ambiente com aquela leitura rápida, que era uma das coisas que ela havia genuinamente admirado nele no início. A capacidade de entrar em um espaço e em questão de segundos identificar onde estavam os centros de poder e como se aproximar deles. Ela ouviu fazê-lo agora. Seus olhos foram direto para Henrique Almeida. Depois para o Dr. Tanaka. E então, inevitavelmente, para ela. Isabela terminou a conversa com a diretora do banco com uma troca de cartões e uma promessa de almoço para a semana seguinte. E quando se virou, Rafael já estava a 2 metros de distância, sem Camila. O que era uma escolha deliberada, ela reconheceu. Porque Rafael, quando calculava bem, nunca cometia o erro de levar variáveis desnecessárias para uma negociação. Posso te pedir 5 minutos, disse ele. Você pode, respondeu ela. Eles se afastaram para um canto próximo à janela, nela que dava para o jardim externo, onde as luzes de cobre que o avô havia plantado quando a filha mais velha nasceu. Isabela ficou de frente para ele com a taça de água ainda na mão, e Rafael disse, com uma voz que havia descido um registro em relação ao corredor,
Eu não sabia desta noite. Quero que você saiba que não sabia. Eu sei que não sabia, disse ela. Eu não sabia quem você era para a família Almeida. Eu sei disso também. Ele ficou um momento em silêncio, como se esperasse que ela preenchesse o espaço. Mas ela não preencheu, porque havia aprendido. Ao longo de anos em salas de negociação e de anos sendo casada com um homem que usava o silêncio como alavanca, que nem todo silêncio precisava ser preenchido por quem tinha menos a perder. Isabela, disse ele finalmente, e havia no nome dela uma modulação que ela raramente havia ouvido de Rafael, algo que não era exatamente humildade, mas era a borda externa da humildade. O lugar onde o orgulho começa a reconhecer que há um limite. O que você quer? Era uma boa pergunta. Era provavelmente a melhor pergunta que ele havia feito em 3 anos. Por enquanto, disse ela, quero terminar a noite. Amanhã conversamos. E antes que ele pudesse responder, o celular de Isabela vibrou dentro da clutch, e ela o viu na tela, antes de guardar uma mensagem de Bruno dizendo apenas: Camila Nunes esteve falando com o Dr. Paz. Ela guardou o celular sem mudar a expressão do rosto. Disse ela para Rafael, e foi em direção ao seu pai. Camila encontrou o Dr. Evaristo Paz perto do buffet de bebidas às 23 horas, quando o salão já tinha perdido 1/3 dos convidados. E quem ficava? Era... Ela havia observado o ancião durante o jantar e havia feito o cálculo de que ele era o tipo de pessoa que valorizava a iniciativa direta, o que era uma leitura parcialmente correta. O Dr. Paz valorizava a iniciativa direta, mas somente de pessoas que ele julgava terem o direito de ser diretas com ele. E Camila ainda não sabia onde estava nessa hierarquia. Dr. Parra, disse ela, com um sorriso que ela sabia que funcionava em homens da geração dele, aberto sem ser agressivo, confiante sem ser arrogante. Camila Nunes. Estou trabalhando com a Vasconcelos Incorporações em alguns projetos que poderiam ser complementares ao portfólio da Almeida. O Dr. Paz era um homem de 78 anos, com cabelo completamente branco e a postura ereta de quem tomou decisões difíceis o suficiente para ter coluna firme. Ele olhou para Camila com aqueles olhos de um cinza muito claro que ela inicialmente havia interpretado como frieza, mas que, à medida que a conversa avançou, percebeu ser uma forma específica de atenção, o tipo que cataloga tudo sem revelar o que está catalogando. Complementares de que forma? Ele perguntou. A Vasconcelos tem expertise em desenvolvimento residencial de alto padrão em regiões que o Grupo Almeida ainda não explorou diretamente. A gente poderia pensar em um modelo de parceria, onde cada parte traz o que tem de melhor. Ela parou estrategicamente, deixando espaço para que ele preenchesse com interesse ou ceticismo. O que também era informação. Sei que vocês estão em um momento de transição na governança do grupo. Talvez seja uma janela interessante para expandir relações. O Dr. Paz considerou isso por um momento longo o suficiente para ser desconfortável. A transição de governança do Grupo Almeida, disse ele finalmente, com uma precisão que não era hostil, mas tampouco era acolhedora, é assunto da família Almeida. Ele pegou sua taça de água com gás. Mas foi um prazer conhecê-la, dona Camila. E virou as costas com a elegância exata de quem encerrou uma conversa sem usar uma única palavra áspera. Camila ficou parada por um segundo, com um sorriso ainda no rosto, e então o sorriso foi embora, e ela ficou só uma informação. O Dr. Paz sabia de alguma coisa que ela não sabia. Havia uma proteção ao redor de Isabela Vasconcelos, que não era a proteção de uma esposa de um diretor, era a proteção de alguém que pertencia àquele lugar de um modo que ia muito além do casamento. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Rafael dizendo apenas: precisamos conversar. Agora. Rafael estava na entrada da sala de estar menor quando Camila chegou até ele, e ela fez o resumo rápido. A Isabela é filha do Henrique Almeida. Ela é herdeira direta. Não é só funcionária, não é só esposa. Ela é a Almeida. Ela observou o rosto de Rafael enquanto dizia isso,
procurando a reação que revelasse o que ele já sabia. E o que encontrou não foi o choque que esperava, mas algo mais complexo. Foi o rosto de um homem que está remontando uma memória a partir de uma informação nova. Como quando você encontra a peça que faltava num quebra-cabeça que estava incompleto há tanto tempo que você havia deixado de procurar. Rafael, disse ela, você sabia? Não, disse ele. E era verdade, Camila reconheceu, porque Rafael era um péssimo mentiroso para as pessoas que o conheciam bem. E ela o conhecia bem o suficiente para isso. Eu não sabia. Camila olhou para o fundo do corredor onde, lá no salão, os últimos convidados continuavam dançando. Então a gente tem um problema, disse ela. Ou uma oportunidade, disse Rafael mais devagar, com aquele tom que ele usava quando estava remontando um tabuleiro e já havia 2 lances à frente. Depende de como a gente joga. Camila ficou olhando para ele. Você ainda quer o contrato? Eu sempre quis o contrato, ele olhou para ela. O que mudou? Eu sei com quem preciso conversar, Safelos. Nos 3 dias, depois do baile, Isabela não falou com Rafael além do necessário. Eles viviam no mesmo apartamento, de 220 metros quadrados, no Itaim Bibi, com a precisão de 2 líquidos, que não se misturam dentro de um mesmo recipiente. Cada um encontrando seu nível, sem precisar empurrar outro para fazê-lo. Ela acordava às 6h30, preparava café. Deixava o copo de suco de laranja na bancada do lado dele, como havia feito desde o início do casamento, porque era um hábito, e porque abandonar hábitos sem necessidade era uma forma de dramatizar situações que ainda não precisavam ser dramáticas. Ele chegava na cozinha às 7, pegava o suco sem comentar, e ela já estava com a pasta de documentos aberta e o notebook ligado na mesa da sala. E eles se despediam com palavras que cabiam dentro de uma única respiração. Na 4ª manhã, Isabela estava na sala de reuniões da Almeida Participações, no 7º andar de um edifício, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, quando seu assistente, Renato, entrou com uma mensagem em papel. O que ele foi apenas quando o assunto não podia ser registrado eletronicamente. A mensagem dizia: Lizzie, tchau, a tua agenda, reunião com o Sr. Henrique. Recusada. Depois tentou com a senhora Isabela diretamente. Sem resposta ainda. Isabela dobrou o papel e colocou no bolso do paletó. Tudo bem, disse ela para Renato. Pode entrar o Dr. Tanaka. A reunião com o Dr. Tanaka durou 2 horas e foi sobre a cláusula 7 do Estatuto e as implicações de sua revisão sobre o poder de veto no Conselho em questões de parceria externa. Era o trabalho que ela havia estado fazendo em silêncio havia 3 anos. O trabalho de um convidado do baile. Sabia que existia porque era o tipo de trabalho que não aparecia em discursos ou em fotografias, mas que era o que mantinha tudo mais de pé. Quando o Dr. Tanaka foi embora, Isabela ficou sozinha na sala de reuniões por um momento, olhando para a cidade do outro lado do vidro. Os edifícios de Faria Lima com o sol das 11 da manhã, batendo nas fachadas de vidro e aço como facas horizontais. Havia momentos, e esse era um deles, em que ela sentia o peso do que havia escolhido 3 anos atrás com a precisão de uma régua só sobre a pele. Ela havia escolhido não contar para Rafael. Havia escolhido isso por razões que ainda faziam sentido para ela. A cláusula de confidencialidade do testamento de seu avô, que exigia que o casamento fosse feito sem que o cônjuge soubesse da extensão do patrimônio Almeida. A necessidade de proteger as negociações em andamento de possíveis vazamentos. E, no fundo, onde as razões ficam quando são verdadeiras mas desconfortáveis, o medo de não saber se Rafael havia se casado com ela ou com o sobrenome dela. Esses motivos eram reais. E também eram a construção perfeita de uma situação que não tinha saída limpa. Ela estava de volta ao apartamento às 18 horas, quando o celular tocou com um número que ela não havia visto antes, mas o código de área era de São Paulo. E ela atendeu. Isabela Vasconcelos, disse ela. Isabela. A voz do outro lado era feminina, modulada com a precisão de quem pratica a voz como ferramenta. Aqui é Camila Nunes.
Desculpe o contato direto, mas acho que chegou a hora de a gente conversar. Isabela ficou por um momento em silêncio. Depois disse: como você conseguiu este número? Tenho meus meios. Havia um sorriso na voz de Camila, o tipo de sorriso que funciona como aviso. Não precisa ser uma conversa difícil. Só quero entender melhor a situação. A situação é clara, disse Isabela. É clara para você. Para mim tem algumas partes que ainda estão nebulosas. Uma pausa calculada. Por exemplo, eu sei quem você é para a família Almeida. Sei que você é a herdeira. E sei que o seu marido ainda não sabia disso até 13 atrás. Outra pausa. O que eu não sei ainda é o que você pretende fazer com essa informação. O que eu pretendo fazer com ela, disse Isabela, é assunto meu. Pode ser, concordou Camila, com aquela facilidade específica de quem concorda com algo que está prestes a contestar. Mas há algumas pessoas no conselho da Almeida que talvez ficassem surpresas em saber que a herdeira principal do grupo esteve mantendo sua identidade em segredo do próprio marido por 3 anos. Em um casamento que foi registrado antes da revisão estatutária mais importante da empresa. Isso pode levantar algumas questões sobre conflito de interesse. Isabela ouviu isso com a atenção de quem está catalogando cada palavra para análise posterior. Você está me ameaçando, dona Camila. Estou sendo direta, disse Camila. Que é o que você parece apreciar. Uma terceira pausa mais curta. Tudo o que quero é uma conversa. Presencialmente. Onde a gente possa ser diretas uma com a outra. Eu vou pensar, disse Isabela. Disse Camila e desligou. Isabela ficou com o celular na mão por 45 segundos, contando os passos que Camila havia dado. Conseguir o número, ligar direto, apresentar a ameaça antes da proposta, encerrar com urgência. Era uma estratégia razoável para alguém que havia avaliado a situação de fora e havia identificado o ponto de pressão correto. O problema era que Camila havia identificado o ponto de pressão correto, mas havia calculado errado o que acontecia quando você apertava esse ponto específico. Isabela foi até a cozinha, colocou água para ferver para um chá e começou a pensar. O baile de beneficência dos Cardoso acontecia 3 dias depois, e Isabela foi porque era impossível não ir. Os Cardoso eram família aliada da Almeida havia décadas e a ausência seria lida como mensagem. Porque os Cardoso tinham conexões que ele precisava, e eles chegaram separados e se cumprimentaram na entrada como 2 profissionais que se conhecem, que era a versão externa da realidade interna, que havia se estabelecido no apartamento do Itaim. Camila não estava no baile dos Cardoso. O que era um dado, ela havia sido convidada por Rafael para a mansão Almeida como acompanhante, mas não tinha relação direta com a rede dos Cardoso. E sua ausência ali confirmava que o acesso dela ao mundo em que Isabela circulava era mediado inteiramente por Rafael. Isabela estava conversando com a filha mais nova dos Cardoso perto do jardim interno, quando viu Rafael em animada conversa com 2 homens que ela reconheceu como diretores de uma construtora que havia tentado, sem sucesso, uma parceria com a Almeida 2 anos antes. Ela observou a conversa de longe, com a atenção específica que desenvolvera para leituras à distância. A postura de Rafael era de quem está vendendo algo, o que significava que estava negociando. E os 2 homens estavam ouvindo com interesse reservado de quem ainda não decidiu se quer comprar. Era a postura de quem tem alternativas. Que Isabela calculou significava que aquela conversa estava relacionada com o contrato da Almeida. E que Rafael estava construindo uma posição alternativa caso o contrato com Almeida não se concretizasse, o que era uma movimentação inteligente, mas que confirmava que ele havia entendido, com mais clareza do que ela havia previsto, que o acesso ao contrato da Almeida passava por ela. Mais tarde, durante o jantar, enquanto o primeiro serviço estava sendo retirado e o segundo chegava a filha mais nova dos Cardoso, que se chamava Fernanda e era mais jovem do que Isabela por uns 10 anos e trabalhava em um escritório de design em Pinheiros.
Inclinou-se discretamente e disse, em voz baixa: ouvi dizer que o baile da semana passada foi extraordinário. Foi um evento bonito, disse Isabela. Seu pai deve ter ficado feliz com a apresentação. Fernanda pegou o fogar de salada. Ouvi que ele anunciou você de um jeito muito especial. Ele é muito cuidadoso com essas coisas, disse Isabela. Fernanda olhou para ela com aquela expressão de quem quer perguntar algo, mas não tem certeza se pode, e então decidiu que podia. E o seu marido? Como ele recebeu? Isabela considerou a pergunta por meio segundo. Com a elegância de sempre, disse ela. Fernanda sentiu o contato de quem entendeu exatamente o que havia sido dito e exatamente o que havia sido omitido. Você é muito mais forte do que parece, sabia? Graças a Deus que eu pareço, disse Isabela. E os dois riram ao mesmo tempo. E foi o momento mais leve daquela semana inteira. A conversa que ela havia estado evitando com Camila aconteceu não por escolha dela, mas por geografia. No terceiro dia depois do baile dos Cardoso. Em um café na rua Oscar Freire, que Isabela frequentava porque ficava a 2 quarteirões do escritório da Almeida, e porque o café coado deles era suficientemente bom para justificar os 15 minutos. Que ela sempre acaba ficando além do planejado. Ela estava saindo quando encontrou Camila na calçada. Não foi coincidência, Isabela reconheceu isso imediatamente pela forma como Camila estava posicionada, de frente para a saída do café, de costas para o sol. O que significava que ela via quem saía antes de ser vista. Era o posicionamento de quem havia chegado antes e esperado. Dona Isabela, disse Camila, e havia no tom uma cordialidade cuidadosa, o tipo que funciona como mão estendida antes de um aperto que pode ou não apertar de verdade. Que coincidência. Que sim, disse Isabela, parando. Camila estava com um trench coat bege e bolsa de couro genuíno, a combinação de alguém que havia pensado no que vestir para essa reunião específica. Você tem 10 minutos. Isabela olhou para o relógio. Tinha 22 minutos antes da reunião com Renato. Tenho 10, disse ela. Elas sentaram numa mesa externa com o sol de setembro batendo de lado. E Camila pediu um expresso duplo sem açúcar, que Isabela registrou como dado de personalidade. Isabela pediu um copo d'água, que Camila provavelmente registrou como o mesmo. O ambiente de mesa externa, numa rua movimentada, terra neutra. O que significava que Camila havia escolhido um terreno onde nenhuma das duas levava vantagem de localização. Outro ponto para ela. Vou ser direta, disse Camila, cruzando as mãos sobre a mesa. Eu sei quem você é. Sei o que você representa para Almeida. E sei que a sua situação atual, do ponto de vista do estatuto da empresa, pode ser complicada dependendo de como as coisas são interpretadas. Você mencionou isso ao telefone, disse Isabela. Mencionei. O que não mencionei ao telefone é que não tenho interesse em complicar sua situação. Ela inclinou levemente o busto para frente. O que eu tenho interesse é em um contrato justo para Vasconcelos com o Grupo Almeida. Que eu poderia ter conseguido por meios normais se as coisas entre eu e o Rafael fossem diferentes do que são. Uma pausa. Mas como são do jeito que são, a minha posição ficou complicada. Você quer que eu use minha posição para garantir um contrato para a empresa do seu amante, disse Isabela, sem variação de tom. Camila não piscou. Eu quero que você avalie os projetos da Vasconcelos pelo mérito deles, que são sólidos. O que você vai confirmar se mandar alguém fazer a due diligence? Ela abriu levemente as mãos. E em troca, eu não menciono para o Conselho da Almeida as circunstâncias do seu casamento. Isabela ficou olhando para ela por um momento longo. O sol de setembro na rua Oscar Freire tinha aquela temperatura específica do meio da manhã, nem quente o suficiente para incomodar, nem amena o suficiente para ser confortável. Do outro lado da rua, 2 pombos disputavam um pedaço de pão na calçada com a urgência indiferente de quem não tem outra agenda. Você tem coragem, disse Isabela finalmente. Não era um elogio. Tampouco era uma crítica. Era uma observação.
Tenho necessidade, disse Camila, e havia nessa resposta, Isabela reconheceu algo genuíno, o primeiro momento genuíno da conversa toda. Que era a admissão de que ela estava operando, a partir de um lugar de pressão e não de conforto. Vou considerar, disse Isabela. E se levantou antes que os 10 minutos acabassem, o que era uma forma de retomar o controle do ritmo. E foi para a reunião com Renato com 2 minutos de antecedência. Mas enquanto subia no elevador do edifício da Almeida, ela pensou no rosto de Camila naquele último momento, quando a palavra necessidade havia saído. E pensou que havia algo naquele rosto que Rafael provavelmente nunca havia visto, que era a vulnerabilidade real por baixo da estratégia, e se perguntou, com a frieza analítica, que era o seu modo de proteger o que sentia. O que isso dizia sobre o que Rafael buscava em outras pessoas que não buscava em casa. E então o elevador abriu a 17º andar e ela guardou o pensamento no lugar onde ficavam os pensamentos que não tinham hora para ser pensados ainda. A reunião de assinatura do contrato havia sido agendada para uma terça-feira, às 15 horas, na sala de reuniões principal da Almeida Participações. Era uma sala que Isabela conhecia na íntegra. A mesa de madeira escura que cabia 18 pessoas sentadas com conforto. As cadeiras de couro cor de areia que seu pai havia mandado trocar quando assumiu a presidência. O painel de vidro fosco que separava a sala da circulação externa e que, dependendo do ângulo da luz da tarde, ficava quase completamente transparente. Era a mesma sala onde ela havia sentado, aos 26 anos, ao lado de seu avô, assistindo uma negociação durante horas, em falar uma única palavra, porque seu avô havia dito. Primeiro você aprende a ouvir o que não está sendo dito. Depois você fala. Rafael chegou às 4h55, pontualidade que ela reconheceu como preparo cuidadoso, porque Rafael, quando estava nervoso, chegava antes, e quando estava confiante, chegava no horário, e ele havia chegado antes. Ele tinha consigo apenas uma pasta fina e uma caneta que ela reconheceu como a Mont Blanc, que havia dado de aniversário para ele no primeiro ano de casamento. E o fato de que ele havia pegado especificamente essa caneta para assinar esse contrato era um dado que ela não sabia como interpretar, que registrou. Seu assistente o acompanhou até a porta da sala e depois se retirou. Henrique Almeida já estava sentado na cabeceira. O Dr. Tanaka estava à sua direita com uma pasta substancialmente mais grossa do que a de Rafael. E havia 3 outros membros do conselho consultivo distribuídos ao longo da mesa. Presença que Rafael claramente não havia esperado, pela forma como a varredura que ele fez da sala demorou 1 segundo a mais do que o habitual. Rafael, disse Henrique Almeida, com a cordialidade formal que ele usava em reuniões de negócio, cordialidade que não era fria, mas que tinha a temperatura exata do ambiente profissional. Nem mais nem menos. Obrigado por vir. Pelo convite, Henrique. Rafael usou o primeiro nome com a facilidade de quem praticou, e Isabela, o se observando, da posição onde sentada, à esquerda de seu pai. Viu o micromovimento de Henrique ao ouvir o primeiro nome, que não era raiva, era avaliação. Estou aqui para fechar o que acredito que vai ser uma parceria muito produtiva para os 2 lados. Hã? Tenho certeza de que vai ser, disse Henrique. Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa. Antes de prosseguirmos com os termos finais, quero apresentar a você a pessoa que vai representar o Grupo Almeida nesta negociação a partir de agora. Ele não virou a cabeça. Mas todos os outros na sala viraram. Isabela não havia ensaiado nenhuma expressão específica para esse momento. Havia descoberto, ao longo de anos de reuniões e de situações onde a expressão certa fazia diferença, que a expressão mais eficaz era a mais honesta, que naquele caso era uma atenção tranquila. O rosto de alguém que está presente e que sabe o que está fazendo, e que não precisa de nenhum outro elemento para confirmar isso. Ela olhou para Rafael. Se o que viu no rosto de Rafael foi a remontagem, não foi um choque único. Foi uma sequência como dominós caindo lento em câmera lenta.
Primeiro o reconhecimento do rosto dela na cabeceira, depois a equação de que ela estava sentada ao lado do pai, depois a reconstituição de todas as vezes em que ele havia mencionado ao meio das participações em casa e ela havia respondido com perguntas calibradas, que revelavam conhecimento sem revelar origem. Depois, a noite do baile a 180 graus de erro de leitura que havia feito, e então, por último, o que Isabela viu acontecer nos olhos de Rafael foi a compreensão de que havia 3 anos que ela sabia de tudo e que ele não sabia de nada. E que a assimetria de informação naquele casamento era tão absoluta que não havia nenhum ângulo de onde ele pudesse reivindicar equivalência. Isabela vai conduzir os termos finais com o Dr. Tanaka, disse Henrique Almeida, com a mesma voz de sempre. Ela tem plena autoridade para representar o grupo nesta negociação. Rafael abriu a pasta. Fechou. Abriu de novo. Era a primeira vez em 3 anos que Isabela o via fazer um movimento repetido sem propósito, o que era, para um homem que raramente desperdiçava gesto nenhum, um sinal do que estava acontecendo internamente. Entendo, disse ele. E a voz saiu inteira, o que ela reconheceu como um esforço considerável. O Dr. Tanaka foi o primeiro a falar sobre os termos, e Isabela o acompanhou pela pasta. E por 40 minutos a reunião funcionou como uma reunião de negócios, com a análise das cláusulas, a discussão dos prazos de entrega, as condições de rescisão e os mecanismos de resolução de conflito. Rafael respondia com a competência técnica que sempre havia sido genuína, porque a Vasconcelos Incorporações era uma empresa real e os projetos eram sólidos. Isabela havia de fato mandado fazer a due diligence depois da conversa com Camila, e os números eram o que Camila havia dito que seriam. O trabalho era bom. Isso não mudava o resto, mas também não deixava de ser verdade. Em determinado momento, durante a discussão da cláusula de exclusividade regional, Rafael parou em um ponto e disse, diretamente para ela, com uma voz que havia sido mais um registro, Isabela, posso fazer uma pergunta? Pode, disse ela. Esta reunião, este contrato, esta negociação. Ele pausou. Você sabia que ia estar aqui quando me convidaram para este processo? A sala ficou quieta. O Dr. Tanaka olhou para Henrique Almeida e Henrique Almeida não olhou para ninguém. Isabela colocou a caneta sobre a mesa com a mesma calma com que havia pegado. Eu sabia que o contrato eventualmente ia chegar a mim, disse ela. Não sabia que seria você do outro lado. Mas quando soube, decidi continuar. Ela olhou. Porque o projeto tem mérito. E porque a decisão sobre o projeto é separada da decisão sobre o nosso casamento. Rafael ficou um momento sem falar. Então disse, em voz muito baixa, que provavelmente só ela e o Dr. Tanaka ao lado puderam ouvir. Você consegue separar as duas coisas. Aprendi, disse ela. E havia nas duas palavras um peso específico que não era acusação, era a documentação de um processo. A nomeação de algo que havia custado tempo e atenção, e a decisão deliberada de não deixar que uma área da vida contaminasse a outra. A reunião continuou por mais 20 minutos, e os termos foram alinhados em todos os pontos essenciais. O Dr. Tanaka disse que prepararia a versão final do contrato para assinatura formal na semana seguinte. Rafael assentiu. Fechou a pasta. Mas não pegou a Mont Blanc e não fez nenhum movimento de encerramento imediato, o que significava que havia algo que ele ainda não havia dito. Existe uma cláusula aqui, disse ele, olhando de volta para uma página específica, que eu não entendo completamente. Ele encontrou a página. A cláusula 14. Sobre comunicação entre as partes em caso de mudança de estrutura societária. Isabela olhou para a cláusula. Era uma cláusula padrão, mas havia uma nuance na redação que ela e o Dr. Tanaka haviam discutido especificamente 3 antes. Essa cláusula existe para proteger ambas as partes em caso de alteração de controle, disse ela. Alteração de controle da Vasconcelos ou da Almeida. Ambas, ela pausou. Mas principalmente da Almeida.
Rafael ficou olhando para a página. E então disse, sem levantar a vista dos documentos: e se a estrutura da Almeida mudar de um jeito que afete a representação atual? Ele levantou os olhos para ela. Quero dizer, do jeito mais direto possível, se o seu casamento ele parou. Começou de novo. Se a situação familiar mudar, quem mantém a autoridade de representação que você tem hoje? A sala ficou quieta de um jeito diferente. O tipo de silêncio que não é a ausência de som, mas presença de uma pergunta muito grande ocupando todo o ar disponível. Isabela olhou para Rafael. E pela primeira vez naquela reunião, ela sentiu que estava vendo o que havia por baixo da pergunta. Ele não estava perguntando sobre o contrato. Ele estava perguntando sobre ela. Estava perguntando, da única forma que sabia fazer, que era dentro de um framework de negócios, porque era o único idioma que tinha disponível naquele momento se ela ainda estava ali. A autoridade de representação instalada ao cargo que ocupa dentro da Almeida, disse ela, com a voz do trabalho, não da outra coisa. Não a situação familiar. Ele assentiu. Uma vez. E então fez algo que ela não havia visto Rafael fazer em nenhuma reunião profissional em 3 anos. Ele fechou a pasta sem verificar mais nada, como se a informação mais importante que havia buscado não estivesse nos documentos. A reunião encerrou com a confirmação da semana seguinte. Os membros do conselho saíram primeiro, depois o Dr. Tanaka com uma inclinação de cabeça para ambos, e Henrique Almeida foi o último a sair. Parando brevemente na porta para olhar para Isabela, com aquele olhar de pai que não precisa de palavras, porque as palavras seriam inadequadas para o peso do que está sendo dito. E então saiu. Rafael ficou de pé ao lado da cadeira, que havia ocupado por quase 1 hora, e Isabela ficou de pé do outro lado da mesa. E havia 6 metros e 18 cadeiras e 3 anos, e um número imenso de coisas não ditas entre eles. Você ia me contar, disse ele. Sim, disse ela. Na hora certa. Que hora seria essa? Quando eu soubesse o que você queria de mim. Ela pegou a pasta sobre a mesa. Se queria a mim ou a Almeida. Rafael ficou muito quieto. Depois disse, eu não sabia as 2 opções. Eu sei que não sabia. Ela olhou para ele. É por isso que eu precisava saber primeiro. Ela saiu pela porta e o deixou nas reuniões com a Mont Blanc, ainda sobre a mesa, e o contrato ainda por assinar, e a pergunta sem resposta pendurada no ar, como o último dominó que ainda não havia caído. Isabela não havia dormido bem. Isso era um dado que ela reconhecia não por sonolência, que não era algo que ela demonstrava, mas pela qualidade específica da atenção que tinha na manhã seguinte. Uma atenção que funcionava, mas que tinha o atrito de uma máquina que não foi devidamente lubrificada antes de ser ligada. Ela estava na cozinha às 6h15, 15 minutos antes do horário habitual, com o café coando e o celular na mão, quando viu que tinha 3 mensagens de Camila enviadas entre meia-noite e 1 da manhã. A primeira dizia, soube da reunião de ontem. A segunda dizia, precisamos conversar antes que você tome qualquer decisão sobre o contrato. A terceira dizia, tenho informações que o Conselho da Almeida vai querer saber. Sobre a cláusula de confidencialidade do testamento do seu avô e as circunstâncias do seu casamento. Ligo amanhã de manhã. Isabela leu as 3 mensagens na ordem em que haviam chegado, depois releu a terceira, depois colocou o celular sobre a bancada e ficou olhando para o café, coando como se o processo do café coando contivesse uma informação que ela ainda não havia processado. O que Camila havia feito naquelas 3 mensagens era escalar, cada mensagem um degrau acima da anterior, de recado para aviso para ameaça explícita. Era o movimento de alguém que sente que está perdendo o controle de uma situação e responde aumentando a pressão onde acredita que a pressão funciona. O problema para Camila era que a cláusula de confidencialidade do testamento já havia sido violada pela própria Isabela quando aceitou aparecer no baile como convidada de honra. Ela havia consultado o Dr. Tanaka sobre isso na semana anterior ao baile e o Dr. Tanaka
havia confirmado que a apresentação pública, sancionada pelo próprio Henrique, configurava uma divulgação deliberada que anulava a cláusula de penalidade. O que Camila julgava ser um explosivo estava desarmado havia 2 semanas. Ela só não sabia. Isabela pegou o celular e mandou uma mensagem de volta, curta. Estou disponível para uma conversa hoje às 10 horas no escritório da Almeida. Preciso que você venha pessoalmente. A resposta chegou em 4 minutos. Estarei lá. Ela colocou fé na xícara. Deixou o copo de suco do lado de Rafael. Foi se arrumar para o trabalho. Camila chegou ao escritório da Almeida na Avenida Faria Lima, às 9 horas e 58 minutos, 2 minutos antes do horário. O que era a pontualidade de quem quer estabelecer que leva a situação a sério. Renato a acompanhou até a sala de reuniões menor, que não era a sala onde o contrato havia sido discutido, mas uma sala lateral com uma mesa para 6 e uma única janela voltada para o corredor interno. Isabela já estava lá de pé perto da janela com uma pasta sobre a mesa e nada mais. Obrigada por vir, disse Isabela. Obrigada por me receber. Camila sentou sem ser convidada, o que era informação. Ela tinha o trench coat bege de antes, o mesmo equilíbrio cuidadoso de visual que comunicava competência sem intimidar. Vou direto ao ponto. Ontem à noite enviei mensagens deixando claro que tenho informações sobre a cláusula de confidencialidade do seu casamento. Sei que isso pode criar complicações para o processo de sucessão da Almeida. Você enviou, confirmou Isabela. E estou disposta a não levar isso adiante, disse Camila, em troca de uma posição clara sobre o contrato da Vasconcelos. Não estou pedindo privilégio. Estou pedindo uma avaliação justa que resulte em uma decisão positiva, dado que os projetos têm mérito. Você mencionou isso antes, disse Isabela. No café na Oscar Freire. Camila inclinou o busto levemente. E a resposta que recebi foi que ia considerar. Considerei. Agora preciso de uma resposta. Isabela abriu a pasta sobre a mesa e retirou 2 documentos. Estes são os termos de due diligence que mandei fazer sobre os projetos da Vasconcelos, disse ela, colocando o primeiro documento sobre a mesa. Os projetos são sólidos. O que eu disse a você é verdade. Ela colocou o segundo documento ao lado. Este é um parecer jurídico do Dr. Tanaka sobre a cláusula de confidencialidade do testamento do meu avô e o status legal dela após a apresentação pública no baile de beneficência. Camila pegou o segundo documento. Começou a ler. Isabela observou ler, vendo no rosto de Camila a travessia exata pelo mesmo processo que ela mesma havia feito, quando havia entendido que o que Camila achava que tinha. O rosto de Camila não desmoronou, porque Camila não era o tipo de pessoa cujo rosto desmorona, mas havia um ajuste. Como quando alguém troca o peso de um pé para o outro, porque o chão sob o primeiro pé não era tão firme quanto parecia. A cláusula foi anulada, disse Camila. Não era uma pergunta. Intencionalmente, disse Isabela. 2 semanas atrás. Camila colocou o documento sobre a mesa. Ficou olhando para ele por um momento, depois levantou os olhos para Isabela. Você planejou isso? Planejei parte, disse Isabela. Outra parte você ajudou a clarificar. Eu ajudei a clarificar. Havia algo na repetição de Camila que era diferente das outras repetições que havia feito antes. Não era eco defensivo. Era reconhecimento genuíno de que havia sido movida em um tabuleiro sem perceber. E o contrato? O contrato da Vasconcelos vai ser avaliado pelos critérios não possóis de qualquer proposta que chegue a Almeida, disse Isabela. Com base no mérito. Não com base em nenhuma outra coisa. Ela olhou para Camila. O que significa que a ameaça que você trouxe aqui hoje não muda nada em nenhuma direção. Nem contra você, nem a favor. Os projetos da Vasconcelos valem o que valem, independentemente desta conversa. Camila ficou quieta por um momento. Então disse, com uma voz que havia de ter sido um registro e perdido a camada de controle que havia tido até então. E o Rafael?
Isabela reconheceu a pergunta. Era a única pergunta genuína que Camila havia feito desde o início, a única que não era estratégia. O Rafael é uma questão separada. Separada de quê? De você. Do contrato. De mim. Isabela fechou a pasta. O que acontece entre o Rafael e eu não é uma alavanca que você pode usar. Nunca foi. Ela se levantou. A reunião está encerrada, dona Camila. Você vai receber um retorno formal sobre o contrato pelo canal padrão. Camila ficou sentada por um segundo depois de Isaura se levantar. O que era? Isabela reconheceu. O último ato de uma pessoa que ainda está processando, que perdeu um jogo que achava estar vencendo. Depois se levantou também, pegou a bolsa e disse, na porta, você é muito diferente do que eu imaginei. Disse Isabela. E não acrescentou nada, porque não havia nada a acrescentar. Renato acompanhou Camila até o elevador. Isabela ficou na sala menor por mais 5 minutos, olhando para os 2 documentos sobre a mesa, sentindo o peso específico de um confronto que havia acontecido exatamente como havia sido, plagiado, mas que ainda assim custava alguma coisa, que era sempre o caso com as coisas que custam mais do que aparentam. Depois pegou os documentos, voltou para o escritório e trabalhou até às 7 da noite. Rafael tentou ligar 2 vezes durante aquela tarde. Isabela viu as chamadas perdidas e não retornou. Não porque estivesse evitando, mas porque não havia nada que ela pudesse dizer ao telefone para o que precisava ser dito. Na segunda chamada perdida, ele mandou uma mensagem. Posso ir até você? Ela respondeu, não hoje. Ele respondeu, quando? Ela olhou para a mensagem por um longo momento, com o polegar parado sobre a tela, e depois digitou, sexta-feira. 8 horas. No apartamento. A resposta dele foi imediata. Estarei lá. Sexta-feira foi 2 dias depois, e naqueles 2 dias Isabela trabalhou. Dur comeu. Reuniu-se com o Dr. Tanaka para os ajustes finais da cláusula 7. Respondeu e-mails. Autorizou a versão preliminar do contrato da Vasconcelos para revisão jurídica. E fez todas essas coisas com a presença de alguém que sabe-se que há uma conversa pendente e que a única maneira de ter essa conversa é primeiro terminar o trabalho que está na frente. Ela havia aprendido isso com seu avô também. A ordem das coisas importa tanto quanto as coisas. Na sexta-feira, às 7h45, ela estava em casa, com uma xícara de chá na mão, sentada na cadeira da sala, que ficava de frente para a janela e não para a televisão. Que era onde ela sentava quando queria pensar e não quando queria descansar. Às 8 horas em ponto, o interfone tocou. Rafael subiu e ela abriu a porta antes que ele batesse, porque havia ouvido o elevador e ele estava com a mesma roupa de trabalho que usava quando tinha reuniões importantes. O que ela interpretou como que ele havia vindo direto do escritório, ou como que havia pensado no que vestir, ou as duas coisas. E havia algo nessa ambiguidade que ela achou honesto. Ele entrou e ficou parado perto da porta, não chegando perto nem se mantendo afastado, à distância de quem ainda está avaliando como o espaço está distribuído. Obrigado por me receber, disse ele. Pode sentar, disse ela, voltando para a cadeira dela e pegando a xícara de chá que havia deixado sobre a mesa lateral. Ele sentou no sofá à sua esquerda, sem a pasta, sem a Mont Blanc, sem nenhum dos acessórios que ele normalmente carregava para situações onde havia algo a ser negociado. Isabela notou isso. Eu preciso te contar uma coisa, disse Rafael, sem preâmbulo. Pode falar. Ele ficou um momento. A situação entre mim e a Camila acabou. Não por causa do que aconteceu. Por causa de uma conversa que tive com ela depois da reunião de terça-feira, onde ficou claro que o que eu estava buscando naquela relação, uma versão de algo que eu não havia entendido que já tinha em casa. Ele parou. Isabela não disse nada, porque ele não havia terminado. E que eu não via porque não havia olhado. Porque não havia olhado, disse ela. Ele ficou olhando para as próprias mãos por um momento. Porque eu cheguei no nosso casamento assumindo que eu sabia o que você era.
e nunca questionei o que havia assumido. Ele levantou os olhos para ela. Eu vi o que queria ver e não vi o que estava lá. O que estava lá? Perguntou ela. Você. Ele disse isso com uma simplicidade que não era dramática. Era o resultado de um homem que havia passado dias remontando uma narrativa e havia chegado a uma conclusão muito simples. Uma pessoa inteira que estava do meu lado e que eu tratei como se fosse um detalhe do cenário. Isabela segurou a xícara de chá com as duas mãos, sentindo o calor da cerâmica. Você levou a Camila para a casa do meu pai, disse ela. Não era acusação. Era documentação. Sim, disse ele. E você não perguntou para mim se era apropriado. Não perguntei. Por quê? Ele ficou quieto por um momento. Porque eu havia decidido que você se inclui em importar. Ele disse isso com a dificuldade de alguém que está falando uma coisa verdadeira, que revela algo sobre si mesmo, que não é agradável. E eu havia decidido que você não ia se importar porque era mais fácil do que perguntar e descobrir que sim, você importar e ter que fazer alguma coisa a respeito. Isabela colocou a xícara de chá sobre a mesa. Rafael. Sim. Você está me dizendo que sabia que ia me machucar e escolheu não saber para não ter que parar. O silêncio que se seguiu durou tempo suficiente para que ela pudesse ouvir o som do trânsito lá embaixo na rua do Itaim, que nunca parava completamente mesmo naquela hora. Um fundo contínuo de uma cidade que não havia mandido a descansar. Sim, disse ele. É isso. Isabela ficou olhando para ele. E o tio, com uma clareza que não havia antecipado completamente, não era raiva, que havia sido sua companheira por tempo suficiente para que ela reconhecesse quando estava presente e quando estava ausente. O que ela sentiu era algo mais próximo do cansaço. O cansaço específico de ter carregado o peso de uma coisa que não namorava, porque nomeá-la significava ter que fazer algo a respeito. Eu também escolhi não ver algumas coisas, disse ela. O quê? Que o nosso casamento havia se tornado um espaço onde os dois podíamos existir separadamente sem incomodar um ao outro. Ela olhou para a janela. Eu me disse que era independência. Mas era afastamento. Eu não quero mais isso, disse Rafael. Eu sei. Isabela. O nome dela na voz dele ela havia ouvido no corredor do baile. A borda externa da humildade, mas desta vez havia algo que não havia antes. Que era o que existe depois que a humildade atravessa a borda e chega do outro lado. Não sei o que você quer, mas quero ter o direito de te perguntar. Ela ficou olhando para ele. E então disse, com a lentidão de quem está pesando as palavras antes de colocá-las no ar, eu não sei ainda o que quero. Ela se levantou da cadeira e foi até a janela. De costas para ele, olhando para os prédios iluminados do Itaim, com aqueles quadrados de luz em tamanhos diferentes, e cada quadrado de luz era alguém que havia também. Naquela noite, alguma conversa que precisava acontecer ou que havia acabado de acontecer ou que ainda está adiada. Mas quero começar a responder essa pergunta a partir do que é verdade, não do que é conveniente. Ela ouviu o som de Rafael silentando do sofá os passos sobre o piso de madeira, e então ele estava de pé a uma distância de 2 metros, olhando para a janela agora. Ambos olhando para a mesma cidade do mesmo lugar, mas com ângulos diferentes. 3 anos, disse ele. 3 anos, confirmou ela. Tem muita coisa para desmontar. Tem, ela virou para ele. E montar de outro jeito. Se for para montar. Ele olhou para ela. E ela viu algo nos olhos dele que não havia visto em muito tempo, que era a atenção real. Não a atenção de quem está avaliando uma situação, mas a atenção de quem está vendo uma pessoa. Com a textura de quem entendeu que estava com os olhos fechados e os abriu e está se ajustando à luz. Posso começar perguntando uma coisa? Pode. O que você queria ser antes de saber que ia ser Almeida? Isabela ficou muito quieta. Era a pergunta mais inesperada que ele poderia ter feito. E
por ser inesperada era mais honesta, porque as perguntas honestas raramente são as que você antecipa. Arquiteta, disse ela. Queria projetar casas onde as pessoas se sentissem em casa. Rafael ficou olhando para ela. Você nunca me contou isso. Você nunca perguntou. Não, ele fez uma pausa. Posso perguntar agora? Havia, na pergunta, nas 4 palavras simples que eram claramente sobre muito mais do que a pergunta que havia acabado de fazer, uma abertura que ela reconheceu pelo peso que tinha. O peso de uma porta que leva tempo para ser aberta e que, uma vez aberta, deixa entrar um ar diferente. Isabela olhou para ele por um momento. Depois olhou para a janela. Depois voltou para ele. Pode, disse ela. E não era uma resposta sobre arquitetura. E os dois sabiam disso. Eles ficaram na janela por mais um tempo, e ela foi contando. Não tudo de uma vez, porque 3 anos não se conta de uma vez e nem haveria como. Mas foi contando o início. A casa de Jardins quando criança, o avô e os domingos com o jornal. A decisão de ir para a faculdade de Direito em vez de Arquitetura, porque havia entendido que era por aí que poderia proteger o que o avô havia construído. Os 3 anos de revisão estatutária feitos em silêncio, a cláusula de confidencialidade e o que ela havia custado. A decisão de aparecer no baile como convidada de honra, que havia sido tanto uma saída profissional quanto uma saída pessoal. A maneira como as 2 coisas haviam se fundido, naquela noite de um jeito que ela não havia planejado completamente, mas que havia aceitado. E Rafael ouviu com aquela atenção nova que ela ainda estava aprendendo a receber, fazendo perguntas que nasciam das coisas que ela havia dito, e não de roteiros preparados de antemão. Era quase meia-noite quando ele disse que precisava ir. Sim, disse ela. Na porta, ele se virou. Na semana que vem. A assinatura do contrato. Na semana que vem, confirmou ela. Vai ser estranho. Vai ser profissional, disse ela. E havia um sorriso discreto no canto da boca, o primeiro que aparecia naquela noite, e ele o viu e respondeu com o equivalente masculino do mesmo. Que era uma leveza nos olhos, que ela não havia visto com aquela frequência antes. Boa noite, Rafael. Boa noite, Isabela Almeida Vasconcelos, disse ele, nas 3 palavras do nome com algo que lhe levou tempo para identificar, mas que reconheceu, ao fechar a porta, como respeito. Não o respeito pelo cargo ou pelo sobrenome, que ela havia tido de muita gente há muito tempo. O respeito por quem ela era. Ela ficou de pé com as costas contra a porta fechada por um momento, ouvindo o som do elevador descendo. E depois voltou para a cadeira perto da janela e terminou o chá que havia esfriado completamente. E olhou para a cidade do Itanha com as janelas ainda iluminadas, em quadrados de tamanhos diferentes. E pensou que via um ponto entre o que havia acontecido e o que ainda estava por acontecer, um espaço que não era nem o passado nem o futuro, mas o presente puro. E que esse espaço era o lugar mais difícil de habitar e o único que valia alguma coisa. Ela ficou nele por um tempo.